Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do OftalmoCast. Eu sou o Dr. Marcelo Rossumi, da Oftalmo Laser. Hoje é o episódio número 13 e a gente está aqui com médicos excelentes. A gente vai ter um foco principal em doenças oftalmológicas que afetam as crianças. Nós estamos aqui com o Dr. José Job, com a doutora Vanessa Menezes e com a doutora Gabriela Vilar. Só apresentando um pouquinho. Dr. José Job é especialista em córnea, fez a formação em medicina na Universidade Federal de São Paulo, residência médica em oftalmologia também, e depois especialização em córnea também lá na Unifesp. A doutora Gabriela Vilar fez graduação aqui em Presidente Prudente, depois fez residência em oftalmologia em Londrina, e depois especializou em glaucoma lá em Sorocaba, Banco de Olhos de Sorocaba. A doutora Vanessa Menezes, especialista em estrabismo, também fez graduação aqui em Presidente Prudente, no Oeste, residência médica também aqui, depois foi para o Hospital Santo Amaro, lá no Guarujá, especializado em estrabismo. É isso aí, né? Isso mesmo. E uma coisa legal, doutora Vanessa, é que antes de fazer medicina, você se formou em farmácia, é isso? Conta um pouquinho pra gente. Isso, primeiro eu fiz farmácia e bioquímica, eu trabalhei na área por 8 anos, já estou há bastante tempo na área da saúde aí, e aí foi quando eu vim para cá, retornei, eu trabalhava em São Paulo, e retornei para Prudente quando nós fizemos um projeto aí para abrir a primeira Droga Raia em Presidente Prudente, ali no centro. Então, foi um projeto dos farmacêuticos da cidade, em São Paulo, no caso. Éramos em duas e nós viemos transferidas com esse projeto para cá. Aí eu trabalhei por 8 meses, onde minha vontade de fazer medicina sempre foi muito grande. E eu sempre estudei muito, acabei prestando, passando, nem achava que eu ia passar. E deu tudo certo, aí eu fiz a medicina e fui para oftalmologia, oftalmopediatria e estrabismo. Que legal, que legal. E por que você gostava de medicina? O que você via naquela época? Então, na verdade, sempre foi o meu sonho desde criança. Sempre foi medicina e ser pediatra. Eu brincava de boneca e sempre foi o meu sonho. E aí, na época, eu prestei farmácia, né? Que é a universidade que eu prestei particular, que eu passei aqui, foi em farmácia. E aí me apaixonei também, né? Na área da saúde engloba o cuidado como um todo. Então, também gostei, fiz o curso. Fui embora para São Paulo como farmacêutica, feliz também pelo curso que eu fiz, mas aquilo ali foi aflorando, aflorando, e aí deu certo e eu realizei o que eu queria. Não fui pediatra, mas sou oftalmopediatra, né? Quase, né? Quase. Segui tudo certinho aí. E fala uma coisa pra mim, o oftalmopediatra cuida mais de estrabismo? É isso? Não, Estrabismo é não. o olho torto, né? É. Não. Na oftalmopediatria são as crianças, né? Então, pega aí, principalmente a primeira infância, de 12 a 18 anos ainda engloba bastante o nosso atendimento, e o estrabismo é como um todo, né? Tanto na parte pediátrica quanto no adulto. É que, geralmente, na parte pediátrica, quando já tem o primeiro atendimento, a gente já consegue resolver muita coisa ainda na infância, né? Mas aqueles casos mais tardios, a gente acaba atendendo também e resolvendo, fazendo tratamento. Então você é uma oftalmopediatra que cuida de crianças, mas quando é casos de estrabismo, você também trata adultos. Sim, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Legal, muito bem. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. E, doutora Gabriela, conta um pouquinho aí de você. Você sempre quis ser médica, sempre quis ser oftalmologista, fazer glaucoma, como é que foi o caminho? Eu acho que eu sempre quis ser médica, eu também tive um sonho de infância igual a você, desde criança. E esse foi o caminho que eu acabei tomando mesmo. Eu fiz um tempo de cursinho, mas acho que isso só serviu para reafirmar que era isso que eu queria. E aí eu já morava aqui em Prudente, né, com a minha família, fiz a faculdade aqui. Depois de formada, eu fiquei um tempo trabalhando com medicina da família. Pensei em fazer outras especialidades, mas o meu coração sempre voltava para o oftalmo, né? O primeiro contato em oftalmo que eu tive foi no internato, num estágio optativo que eu tive, que eu gostei demais. Mas aí eu me balancei por outras especialidades e aí no tempo que eu trabalhei reafirmou que era isso que eu queria mesmo, né? E aí eu fiz a residência de 3 anos em Londrina, e onde foi que eu tive o meu primeiro contato com glaucoma. Até então eu nunca tinha ouvido falar em glaucoma, não sabia o que era glaucoma, e foi uma área que acabou realmente me fascinando muito durante a minha especialização em oftalmologia. E aí foi quando eu decidi fazer realmente essa subespecialidade em glaucoma, e fui para Sorocaba, fiquei 2 anos lá, me aperfeiçoei
no glaucoma, em cirurgias minimamente invasivas, e tô trilhando esse caminho. Muito legal. E fala pra gente, o que é glaucoma? Glaucoma é uma doença ocular, ele é uma pressão alta no olho, e essa pressão ela aumenta por diversos motivos, existem diversos tipos de glaucoma, só que isso acaba afetando o nervo óptico e pode causar cegueira. Hoje, no mundo, o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível. Então, infelizmente, as pessoas acabam perdendo a visão mesmo para o glaucoma e de forma assintomática, as pessoas não percebem isso, né? Por isso que o glaucoma a gente luta muito pelo diagnóstico precoce. Porque as pessoas, elas não sentem, quando elas percebem, muitas vezes já está extremamente avançado. E eu falo que o glaucoma ele é um bom ladrão, que ele rouba, a gente não consegue devolver. Então, quando a gente descobre um glaucoma muito avançado, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue devolver visão. A gente luta para tentar conservar, manter a pressão baixa para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Então, é uma doença que merece muita atenção, merece muita atenção, principalmente na detecção precoce. Muito bom, legal. E Dr. José, especialista em córnea, catarata, transplante de córnea, conta pra gente, em que casos que se faz transplante de córnea? Boa, Marcelo. Bom, primeiramente, tudo bem com vocês? Marcelo, casos de transplante de córnea são os mais variados possíveis, né? Mas basicamente é quando o vidrinho do olho ele não está funcionando bem, tá? E isso pode ser por diversas necessidades. Hoje a gente está falando de crianças, né? Então a gente faz transplante de córnea às vezes em bebês, né? Tem algumas mudanças na técnica, mas a gente dá mais pontos, tem alguns cuidados a mais, mas a gente faz em bebê também. Isso geralmente acontece quando o bebê nasce com uma alteração da estrutura do olho ali, o colorido vem grudado na lente do olho, que vem grudado, já surge uma catarata. Nesses casos, a gente tenta fazer um transplante bem precoce, tira essa córnea que não está funcionando, põe uma córnea nova no lugar, dá mais pontos, né, para poder aguentar a pressão ali, o movimento, que o bebê não consegue fazer repouso, é um caso diferente, né, e aí a gente tem esse desenvolvimento da visão, porque se ele não faz rápido, inclusive, ele não desenvolve a visão, a gente vai discutir sobre isso depois, fica com o que o pessoal chama popularmente de vista preguiçosa, né, que é a ambliopia, então por isso que às vezes é importante fazer o transplante nos bebês mesmo, tá, são casos um pouco mais desafiadores, mas que também dão uma grande satisfação, né? Porque alguém que, se não fizesse aquele procedimento, ia ser cego pro resto da vida. Às vezes a gente consegue fornecer uma visão bem útil para esse paciente, né? Que muda a vida da criança, né? Legal. Então, como vocês falaram, né, a detecção precoce é muito importante nas crianças e tem muitas doenças silenciosas, como glaucoma, às vezes problemas de córnea, às vezes o estrabismo, que precisa ser detectado no começo, quando ainda tem jeito de melhorar, porque senão vira um olho preguiçoso, que a gente chama de ambliopia, e aí não tem mais o que ser feito. Então, a avaliação precoce da criança é muito importante. Quando o bebê nasce, faz o teste do olhinho vermelho, como rastreamento, mas não é um teste tão completo. O ideal é levar a criança num médico oftalmologista, especialmente se for um oftalmopediatra. É mais ou menos isso? Conta pra gente. Exatamente. Então, assim que o bebê nasce, né, o primeiro contato, ainda na maternidade, existe essa avaliação com o teste do olhinho, né, que é o teste do reflexo vermelho. Fora isso, tem muitas variáveis, né, como o bebê nasceu, né, se precisou de oxigênio, se ele nasceu no tempo certo. Então, várias situações que acontecem ao nascimento de uma criança envolvem o oftalmologista. Né? Então, assim, hoje a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, né, preconiza o primeiro teste ainda na maternidade com o teste do olhinho, depois nos primeiros 6 meses, né, a 1 ano de idade, e depois, dependendo da necessidade, né, essa avaliação um pouco mais precoce, e aí a gente vai avaliando conforme o que a gente vê no exame oftalmológico, né? Então, assim, hoje, principalmente com esse pool das telas dos eletrônicos, a gente acaba vendo as crianças e pedindo um retorno um pouco mais cedo, né? Então, tem crianças que chegam com 6 meses que já tem aquelas alterações por conta de telas e tudo mais, né? Então, é muito importante essa avaliação. Nos primeiros 6 meses, a gente consegue detectar várias doenças, né, que podem ser tratadas e que vai preservar
a visão da criança. Tá, então, primeira avaliação vai ser na maternidade e depois de 6 meses a 1 ano, toda criança tem que passar por um oftalmo pediatra para dar uma olhada e ver se tem algum problema. Exatamente. Olha só, mas isso é muito importante, melhor, né? 6 meses a 1 ano, todo mundo tem que levar a criança no oftalmologista para fazer esse check-up, principalmente agora que tem muitas telas. Isso aí. E me fala uma coisa, quais as doenças mais comuns de encontrar nas crianças? Então, as doenças mais comuns, né, são as doenças refracionais, né? São as doenças causadas pelo grau, né? Então, assim, uma miopia, hipermetropia. Então, essas são as mais comuns. Mas tem as doenças mais preocupantes, né? Que aqui, assim, existem todas essas campanhas hoje para que a criança seja avaliada mais cedo por conta dessas, porque elas são muito graves. Né? Nós vamos falar um pouquinho do retinoblastoma, né? Tem também a ROP, que a gente chama, que a gente vê que é uma doença da prematuridade, aquela criança que nasceu prematura, que precisou de oxigênio. Então, ela pode desenvolver uma doença e se a criança não for avaliada no tempo certo, infelizmente, ainda na primeira infância, a criança não desenvolve a visão e não tem mais o que fazer. Né? Então, assim, as principais são as refracionais mesmo. Né, por conta de óculos. Depois vem o retinoblastoma, nós vamos falar mais sobre ele, que ele é um tumor, ele é um câncer maligno mais prevalente em criança que pode levar à enucleação, né, que pode levar ao que a gente mais tem medo, né, que é a retirada do olho, a perda da visão. Entendi, sim. Retinoblastoma é um tumor, né, que cresce dentro do olho, lá no fundo do olho, na retina, e quando detectado precocemente, ele tem uma alta chance de cura. Mais de 95% dos casos tem cura se for detectado precocemente. Sim. O grande desafio é a gente detectar no tempo certo, porque nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, a detecção acontece muito tarde, e aí já não tem muito o que fazer, o tumor causa grandes estragos na visão. Nos países desenvolvidos, quando consegue fazer esse diagnóstico precoce, ele possui uma alta chance de cura. E dá em crianças, normalmente é unilateral, de um olho só. E nós vamos estar fazendo o mutirão do retinoblastoma com atendimento gratuito nas crianças de 0 a 5 anos. Se vocês quiserem levar os seus filhos para participar, é um grande prazer. Atendimento completamente gratuito na oftalmologia. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E, doutora Gabriela, glaucoma em criança, existe? Ou glaucoma é um negócio de pessoas idosas, velhas? Não, infelizmente o glaucoma é uma doença que ele acomete qualquer idade. Ele pode acometer bebês, crianças, jovens e idosos, né? Existem vários tipos de glaucoma e um deles é o glaucoma que a gente chama de congênito, que é justamente o glaucoma que atinge a criança. Pode ser logo ao nascimento, pode ser um pouco depois, pode ser até os 3 anos de idade, mas infelizmente ele existe. É uma doença relativamente rara, mais preocupante e infelizmente também agressiva, porque a criança ela tem um olho mais elástico pelo nascimento, e aí essa pressão alta no olho dela faz com que esse olho acabe tendo um tamanho maior. Então, muitas vezes são bebês que nascem com um olho grande ou uma criança que começa a ter um olho grande, de tão alta que essa pressão está no olho, ela vai aumentando o olho da criança. Então, esse é um dos primeiros sinais que as pessoas conseguem detectar que tem alguma coisa de errado e que pode ser um glaucoma, dentre outros sinais também. Mas quando tem esse sinal, já é meio tarde, né? Porque sim, já tem muita interação. Infelizmente, sim. Quando já tá nesse sinal, já é um sinal que essa pressão alta já estava há muito tempo ali. Então, já não é tão precoce, já é o que estava realmente já há um tempo, e aí o prognóstico já é um pouco mais reservado. Claro que tem tratamento, tem cirurgia, tem acompanhamento, mas quando a gente consegue pegar mais precoce, melhor é. Então, também para o glaucoma, a recomendação é de 6 meses a 1 ano, a primeira avaliação, porque consegue detectar antes de dar esse olho grande, esse bufitalmo, seria isso? Sim, exatamente. A recomendação é essa, exceto que
os pais, os familiares vejam outros sinais na criança. Então, vamos supor, é uma criança que tudo bem, e antes de 6 meses os pais começaram a perceber que o olho já está num formato um pouco maior, que é uma criança que tem um lacrimejamento excessivo, muitas vezes, mesmo chorando, tem muito lacrimejamento, uma criança com uma sensibilidade ao sol muito intensa, que a gente chama de fotofobia, ou uma criança que tem um pouco de espasmo na pálpebra, esses são sinais que fazem a gente suspeitar de glaucoma. Então, se a família vê esse tipo de sinal, ela não precisa esperar 6 meses para procurar atendimento. A gente recomenda que ela procure o quanto antes um atendimento oftalmológico para essa criança poder ser examinada, poder avaliar a pressão intraocular e, se realmente for detectado glaucoma, tomar as medidas o mais rápido possível, seja cirurgia, seja colírio, o que for, para reduzir a pressão no olho. Eu vou pedir depois para a gente fazer uma rodada aqui do que cada especialidade a gente pede para os pais olharem, né? Então, para mim é da córnea, você do lacrimejamento, do oftalmo, a Vanessa do alinhamento, às vezes ocular, de algum reflexo, Marcelo às vezes do reflexo. Mas antes de eu fazer essa rodada, a gente vai pensando nisso. Marcelo, da criança, você é especialista em retina, quais são os principais casos que a gente pega que altera a visão da retina? Porque principalmente é lá no fundo do olho, né, a retina. Então fica muito mais difícil do pai ver, da mãe observar alguma alteração. Quais são os principais casos de baixa de visão para criança e o que os pais podem ficar atentos? Na retina, uma das grandes causas de baixa visão chama retinopatia da prematuridade. Quando a criança nasce prematura, ela precisa ficar com oxigênio e esse oxigênio cria algumas alterações no fundo do olho, chama neovaso. Normalmente, o hospital tem como protocolo a criança que nasceu prematura tem que passar por uma avaliação do oftalmologista para ver se tem alguma alteração. Existe tratamento para essa doença com laser, aplicações intravítreas, que, se for detectado precocemente, tem um alto índice de cura. Esse seria um dos problemas. Outro problema que pode estar com a retina são os tumores, como o retinoblastoma, que é uma das grandes causas de perda de visão e que pode levar até a enucleação, que quando é necessário tirar o olho da criança. Sinais que os pais têm que ficar atentos. Muitas das doenças são silenciosas, então também fica a minha recomendação. Se não for quem nasceu prematuro, tem que ser avaliado no hospital, o hospital deve providenciar isso daí, mas para todo mundo que nasceu normal, toda criança tem que ser avaliada com 6 meses a 1 ano, para a gente conseguir detectar, já que a retina fica lá no fundo do olho, e quando percebe alguma coisa, algum sinal, costuma ser tarde demais, que pode ser leucocoria. Quando vai tirar uma foto, o normal é voltar um reflexo vermelho, o reflexo do olho fica alterado, fica mais branco. Isso daí pode ser sinal que tenha problema na retina. Às vezes estrabismo, o olho fica torto, às vezes olho vermelho, lacrimejamento, isso daí são sinais também que pode ser indicativo de doenças da retina. Perfeito. Então, se a gente for repassar da parte de córnea, basicamente um olho com um ponto esbranquiçado ou alguma alteração da parte da frente do olho, né? A Gabriela. Crianças que apresentem um olho um pouco de um tamanho anormal, maior, lacrimejamento excessivo, fotofobia, que é uma criança que tem uma sensibilidade à claridade muito grande, e alguns espasmos na pálpebra também são sinais que os pais precisam se preocupar. Da doutora Vanessa, falando um pouquinho da parte refracional, né, o piscar intermitente da criança, o coçar os olhos, o se aproximar muito para ver algum objeto, né, e nas crianças menores, é o que o doutor falou, né, nessa parte aí que a gente vê um pouquinho mais cedo, que é muito importante a gente avaliar até os 5 anos de idade, é esse reflexo branco, né, que é comum até um pai tirar uma foto e ver um reflexo alterado, isso chama atenção. Então, em 60% dos casos, esse é o sinal mais prevalente, né, a leucocoria. Aí, depois vem o estrabismo, isso falando do retinoblastoma. Então, esse, na minha parte, aí são os aspectos, eu acho que mais fáceis do familiar perceber e conseguir levar para a gente avaliar certinho. Legal, muito bom. E no dia a dia de vocês, qual que é a implicação de uma criança ter uma doença oftalmológica e ficar com a visão
danificada, o que isso influencia no desenvolvimento, na vida da criança? Eu acho que tudo, né? O crescimento da criança, a parte oftalmológica é muito importante, né? A gente vê aí várias crianças que vêm com um olho enxergando 60% e um olho 30%. A criança não quer fazer esporte, a criança não gosta de assistir uma TV, a criança não identifica direito as pessoas, parece que não gosta da avó, parece que não gosta do tio. Tudo isso a gente vê queixa disso no consultório. E de repente um erro refracional colocou o óculos na criança, a criança está voltando a fazer esporte, a criança quer brincar, a criança interage. Então, assim, a parte visual da criança é muito importante para o desenvolvimento da criança. Nessa primeira infância ela pode criar traumas, né, digamos assim, mas ela ficar restrita a muitas coisas, né, e que a parte visual permite para ela tudo. Então, por isso, esse exame precoce, nos primeiros 5 anos, é de suma importância para a visão da criança. Existe algum teste que os pais possam fazer para tentar ver se está enxergando ou não? Então, depois que a gente atende, a gente até explica às vezes para o paciente, para o pai, né? De tampar um olhinho e a criança não aceitar tampar aquele olho, fixar melhor com o olho, de repente você tampa o outro, ele não deixa, isso já é um sinal que tem um olhinho melhor que o outro, né? Então, isso assim já direciona um pouquinho. E a gente nunca faz, é muito comum a gente descobrir isso em consultório. Porque ninguém faz esse teste, a criança não percebe porque um olho melhor supre o que não está tão bom e a vida segue mais ou menos normal, né? Então, assim, isso é um teste, uma brincadeira que dá para o pai fazer em casa e aí ligar o alerta, né? Alguma coisinha diferente nisso aí já é um alerta para a gente fazer uma avaliação melhor também. Sim, é muito comum, né? A gente vê quase que diariamente, né? Porque nós temos 2 olhos, se um não enxerga, você está enxergando bem. Agora, você tampa o que está enxergando bem, você percebe que o outro não enxerga. Eu não sei vocês, eu já peguei vários adultos que nunca perceberam, não é? É muito comum, né? Até no adulto, né? De repente a gente tampa o olho ali numa primeira consulta, não, mas eu não estou enxergando nada nesse olho de repente. Não, isso já veio e nunca foi observado, nunca foi avaliado, né? Eu estou lembrando que dos meus pacientes, né, retina, tem bastante toxoplasmose congênita, né, que a pessoa nasce sem enxergar e muitas vezes não sabe. E descobre no consultório quando a gente examina um olho e outro. Legal. E, Dr. José, ceratocone é uma doença que afeta crianças, impacta adolescentes? Conta um pouquinho pra gente o que é. Boa, Dr. Marcelo. O ceratocone afeta bastante, né, a qualidade de visão, também a qualidade de vida, né? A gente tem muito estudo que mostra que a criança... então, o ceratocone ele pode desenvolver desde os 7, 8 anos, sendo mais comum ali na adolescência, mas ao longo de toda a vida, né? Essa criança, geralmente, ela tem uma pior qualidade de vida, com a pior qualidade de visão, ela tende a apresentar sintomas depressivos maiores, de ansiedade. Então, às vezes, é o que a doutora Vanessa estava comentando. Aquela criança que às vezes parece que ela não se enquadra, ela não está com vontade de fazer as coisas. Às vezes é só uma questão visual, né? E o ceratocone ele tem a característica, como quase todas as doenças que a gente discute aqui, se a gente pega no começo, a gente consegue fazer muita coisa. Eu acho que o ceratocone é uma das alterações mais dramáticas. Se a gente pega bem no comecinho, às vezes o acompanhamento é o suficiente, porque você vai tratar uma alergia, que às vezes é uma alergia leve, e aquela criança nunca vai desenvolver um ceratocone que vai ter uma baixa de visão ou outra coisa. Ele vai conseguir viver com óculos, com grau baixo, ou ele vai desenvolver um machucado na parte da frente do olho que vai levar para um transplante de córnea. São extremos muito grandes simplesmente por causa de uma detecção precoce. Então é bem interessante que a gente veja, que a gente fique atento, né? Principalmente graus mais altos. Então pai e mãe que às vezes vê a receita do óculos do filho, tem o grau do astigmatismo, né? Que a gente fala, geralmente tem 2 números. O primeiro número é a miopia ou hipermetropia, o segundo número é o astigmatismo. Um número desse mais alto do que 1,25, 1,5, a gente investiga. Crianças que coçam o olho, né? São crianças que a gente sempre vai ter uma atenção a mais, né? Para poder ver como está o desenvolvimento visual. E se a gente pegar bem no comecinho, a gente consegue fazer muita coisa e muito melhor. E só
mudando levemente de assunto, mas comentando dos casos que vocês estavam falando, eu tive um caso de consultório, há alguns anos atrás, que me marcou bastante. O paciente, ele era filho de uma médica e veio com caso de ambliopia, veio com caso de vista preguiçosa, né? Simplesmente porque já tinha 6, 7 anos, e a mãe nunca tinha percebido que um olho não enxergava e o outro olho enxergava bem. Mas porque não tinha nenhuma limitação de atividade, enxergava super bem a distância, e uma mãe super bem informada, a mãe era médica, né? E aí eu fico pensando hoje que eu tenho a minha bebê, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que não foi? A gente fala da recomendação, mas a gente tem que lembrar às vezes que nem todo mundo fala dessa recomendação de 6 meses a 1 ano, eu já ouvi recomendações de 4 anos circulando por aí, né? E além disso, poxa, quando a gente tá com uma criança pequena em casa, rapaz, é uma bagunça, né? Você tem um monte de outras prioridades, entre aspas. Se a criança tá bem, tá se desenvolvendo bem, tá brincando bem, você também não fica procurando muita coisa. Por isso que eu acho que às vezes é interessante tanto a conversa com os pediatras, né? Aqui a gente fala muito mais pro público em geral, mas o pediatra também orientar, poxa, essa criança tem que ir, né? Tem que passar com o oftalmologista. E esse teste de fechar um olho e fechar o outro e ver se essa criança responde, ele é muito bom, principalmente para crianças que não falam, né, que não comunicam, que é um desafio que a gente tem. Inclusive, eu gostaria da doutora Vanessa explicasse para a gente, tá, ele vai nessa consulta de 1 ano e o que a gente vai fazer com essa criança, né? Porque geralmente, no imaginário popular, o oftalmo é aquele médico do SOS, né, para poder escolher uma letra. Nem letra sabe que existe letra, né? Como que é a consulta do oftalmo pediatra nesse sentido? Como que mede a visão se ele não vê letra, doutora? Então, a criança, o olhinho da criança tá totalmente em formação, né? Ele é um olhinho elástico, ele é um olhinho que está crescendo, ele é um olhinho que está aprendendo a enxergar, né? Então, assim, o nosso olho, depois aí vamos falar de uma certa idade, eu coloco uma linha a cada de 15 anos, que daí, se a gente não enxergar ali, a lente vem e já ajuda. Na criança não é só a lente, a gente precisa dilatar a criança, por quê? Porque ela tem um movimento que ela faz muito rápido, muito fácil e muito simples, que ela consegue às vezes enxergar, parece que tá ok, só que ela tá movimentando e forçando muito mais do que o recomendado, que é o normal. E é aí que a gente entra, né? Que a gente faz essa dilatação, a gente para esse movimento do olho da criança para a gente conseguir realmente ver o que está acontecendo ali. A gente não tem essa ajuda, né? Porque assim, esse mais, melhor esse, o melhor aquele, é aquela que a gente afina o grau para ficar da melhor forma possível. Mas a criança, a gente tem vários aparelhos, vários mecanismos, a gente tem a reguinha que vai de grau em grau, que coloca no bebezinho, e aí a gente consegue fazer toda essa avaliação aí. Mas é uma parte mais difícil mesmo, bem difícil, bem difícil. Porque a criança não para, né? A criança, ela não quer, ela não deixa, ela não gosta do colírio, ela não gosta da luz. Mas, assim, é um exame extremamente importante. Às vezes os pais ficam aflitos, né, na consulta, porque a criança não ajuda, a criança não deixa. Mas, assim, você indo no oftalmopediatra, você indo para uma atenção e uma avaliação de uma criança, você vai ter isso. Né? Porque a gente vai dar todo o tempo da criança para que a gente consiga ver o olhinho no tempo certo, ela mexe para um lado para o outro, a gente consegue ver, a gente consegue chegar no grau certinho da criança e começar o tratamento. Mas não é tão simples, né? Não é uma arte. Legal. E, doutora Gabriela, quais tratamentos que existem para glaucoma em criança? Existe cirurgia, pinga colírio no olho de criança, que não deve ser muito fácil também, né? A criança deve reclamar bastante, é todo dia que pinga. Olha, o glaucoma, de uma forma geral, né, tanto em crianças como adultos, mas principalmente, enfim, ele não tem cura, ele tem controle. E o nosso controle principal é reduzindo a pressão do olho, deixando essa pressão baixa. Então, hoje, quando a gente pensa em tratar glaucoma, a gente quer pressões baixas. Então, a gente consegue isso através de colírio e cirurgias. Quando a gente fala de glaucoma em crianças, em bebês, muitas vezes a primeira coisa que a gente precisa fazer é operar. A gente precisa operar, a gente precisa garantir pressões baixas nessa criança para não ter o risco desse bebê, dessa criança perder a visão.
Mas isso significa que ela nunca vai precisar fazer mais nada? Não, é uma criança que vai sempre acompanhar. Então, mesmo em crianças que operam, muitas vezes ela vai precisar ainda pingar colírio para o resto da vida. O colírio do glaucoma, ele é um colírio de uso contínuo. Então, a pessoa ela usa todos os dias, num determinado horário. Tem alguns colírios que é uma vez por dia, tem outros que são 2 vezes ao dia, mas são de uso contínuo. Então, são casos que vai sempre precisar acompanhar. Então, a cirurgia não é sinônimo de cura, é sinônimo de controle, mas mesmo assim, muitas vezes vai precisar pingar colírio ou de tempo em tempo medir essa pressão. É um acompanhamento para sempre mesmo. Difícil, né? É, bem difícil. Sim. E do glaucoma, quando a gente pinga colírio em crianças e adultos, um dos grandes desafios de nós como médico é a adesão do paciente ao tratamento, né? Que é muito comum. Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, que o glaucoma levou não volta mais. E a principal coisa para isso acontecer é o paciente esquecer de pingar o colírio, porque glaucoma, quando trata colírio, precisa pingar todos os dias, no mesmo horário, às vezes 2 vezes por dia, né? E no longo prazo, tratamento de 5, 10, 20, 30 anos, e no longo prazo o ser humano vai relaxando, né? Vai esquecendo. E como o glaucoma é uma doença silenciosa, não sente nada e acha que tá tudo bem, né? É importante nos casos de paciente com glaucoma, o médico fazer esse acompanhamento, que além dos exames que é necessário, também o médico ir orientando, né? E corrigindo sobre os colírios, às vezes mudando um colírio e outro. Né? Eu sempre fico muito atento a isso daí, porque realmente uma hora enche a paciência e o pessoal para de pingar. É isso que você falou, acho que é o que mais acontece. Como é uma doença que não dá sintomas, às vezes as pessoas elas têm uma falsa sensação que tá tudo bem. Eu não estou sentindo nada, minha pressão deve estar normal, então tudo bem eu não pingar hoje. Só que aí o hoje vira amanhã, e aí às vezes a gente encontra paciente que abandonou o tratamento há meses e acha que não tá acontecendo nada, porque não está sentindo nada. E aí quando a gente vai ver ou a pressão tá alta ou o exame a gente vê que teve uma progressão, uma piora da doença. Então hoje o maior desafio não é só a primeira consulta, é o acompanhamento, é a adesão ao tratamento. Porque é realmente complicado, né? Você pensar, vou ter que pingar esse colírio todos os dias, não é agradável. E quando você pensa em criança, não é a criança que pinga. Então, assim, é algo que envolve a família toda. Então, a luta também é na adesão para que realmente não tenha perda ao longo do tempo. Mas é difícil, é um desafio mesmo. Não é fácil, são tratamentos que são muito desafiadores. Legal. E estrabismo, olho torto, é só cirúrgico? Existe algum outro tratamento? Quando pega no começo é mais tranquilo? Explica pra gente. Sim, o estrabismo ele tem vários tipos, né? Então tem o estrabismo cirúrgico, tem o estrabismo que a gente não pode operar e tem aquele estrabismo que é tratável com óculos, né, com um tampão, com algumas modalidades dentro do estrabismo, né? Então, assim, até 6 meses de idade, por exemplo, é comum um certo desvio, né? Geralmente não é um desvio tão importante, né? Geralmente o olho é um pouquinho torto, nada muito grande, mas depois dos 6 meses, se isso persistir, aumentar, aí geralmente é um desvio que precisa de um tratamento, né? Então, ou cirúrgico, ou com óculos, ou com tampão. E dentro do estrabismo, é uma coisa que eu gosto de falar para todos os meus pacientes, principalmente os primeiros que chegam, né? Chegou um paciente estrábico para mim, a minha primeira preocupação não é com o olhinho torto dele. A minha primeira preocupação é que ele enxergue dos 2 olhos. É isso que a gente quer, né? Porque nós temos 2 forças para enxergar, nós temos 2 olhos. Então, chegou uma criança, eu acalento o pai, eu conforto o pai, pera, né? Primeiro a gente tem que desenvolver a visão nos 2 olhos. O estrabismo hoje não é uma coisa tão difícil de tratar, né? É relativamente uma coisa mais tranquila, a gente tem tratamentos eficazes. Mas para a visão dos 2 olhos, isso é mais difícil. Né, que nós falamos aqui da ambliopia, do olho preguiçoso. Porque se a gente não tratar no tempo certo, se a gente não intervir com os tratamentos que nós temos hoje,
Ele vai perder, vai ficar um olho saudável, com tudo para enxergar e não vai enxergar porque não foi tratado no tempo certo. Então eu acho isso muito triste quando chega no consultório, né, que passou ali o tempo de tratamento, então a criança tem 100% de um olho e 20% do outro porque não tratou há 2, 3 anos atrás, né? Então isso é muito triste. Então isso é o desafio do estrabismo. O primeiro lugar é que ele enxergue dos 2 olhos. E aí nós vamos tratar essa correção aí no tempo certo, com todo o tratamento que a medicina tem aí, que hoje é muito eficaz, né? Isso é uma pergunta que você me faz no consultório, precisa esperar os 18 anos para operar? Não, dá para operar mais cedo? Como que funciona? Porque isso eu já ouvi realmente muitas vezes aqui no consultório. É outra história, né, que os pais sempre falam, quando ficar maiorzinho a gente leva, né, o oftalmo principalmente, quando ficar maiorzinho a gente leva, e não é, né, tem muitos tratamentos que a gente precisa fazer até 7 anos de idade, tem cirurgias que a gente faz em bebê até 1 ano de idade. Então, tudo isso depende muito do tipo de estrabismo, do que tem no fundinho do olho, no que tem na retina, no que a gente vai fazer de toda a avaliação e vai ver. Porque tem problemas de estrabismo que está lá na retina, né? Tem várias coisas que a gente precisa ir corrigindo, ver para ver qual é o tratamento certinho. Então, assim, quanto antes a gente avaliar, tá bom, só depois dos 6 meses, mas com 3 meses tá um pouquinho... Percebeu alguma coisa, o pai e a mãe, alguma coisa, antes dos 6 meses, tem que levar pra gente ver, né? Porque quanto antes a gente começar a tratar, melhor vai ser o resultado. Muito bom, gente, muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu queria fazer um exercíciozinho para a gente o que ficou para vocês, o que você acha importante, qual mensagem levar para casa de tudo que a gente discutiu. Queria que vocês fizessem um resumo. Podemos começar com você, Dr. José? Podemos. Para mim, o resumo, e é difícil alguém bater nesse ponto, é que crianças de 6 meses a 1 ano têm que ser avaliadas pelo oftalmologista, e isso é fundamental. A gente, às vezes, não tem essa cultura dentro de casa de fazer isso, mas é importante, salva a visão, e visão trata da qualidade de vida. Então, de 6 meses a 1 ano, levar os pequenos para o oftalmologista, para mim, é a maior lição dessa conversa. Todo mundo vai falar a mesma coisa, Todos concordam. Com certeza, essa é a número 1. Mas tem alguma outra coisa além disso? Eu falaria que assim, a detecção precoce, ela salva vidas. Ela não salva só a visão, ela salva vidas. Porque se a gente consegue detectar cedo um retinoblastoma, nós conseguimos muitas vezes impedir que vire uma metástase, que essa criança ela não perca só a visão, mas pode realmente até perder a vida. A gente consegue evitar que ela evolua para uma cegueira por glaucoma, por problemas da retina ou por uma ambliopia. Então, assim, eu concordo com você que é extremamente importante. Isso aí, super concordo. Doutora Vanessa? E dentro de tudo, eu vou repetir mais uma vez que o que a gente quer na criança é que ela tenha saúde nos 2 olhos. Né? Então, para isso, a gente precisa avaliar desde cedo, porque senão a gente perde aquele tempo e depois não tem mais o que fazer. Então, é isso que eu queria acrescentar. A primeira avaliação precoce aí, para a gente salvar a visão certinha das crianças. Pois é isso, né? Nós temos aqui especialista em córnea, glaucoma, pediatra, retina, e é unanimidade que toda criança precisa ser avaliada de 6 meses a 1 ano, não tem nem o que discutir. Mas mudar a cultura não é um negócio tão simples assim, né? Essa mensagem, quanto mais pessoas chegar, melhor. Então, eu peço que vocês compartilhem para quem tem crianças, para vocês comentem com seus amigos, com seus familiares, que é importante levar a criança no oftalmologista, principalmente no oftalmopediatra. A doutora Vanessa está à disposição lá na Oftalmo Laser para quem quiser levar as crianças. E é isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês.